vou fazer mais uma vez a metáfora com a história de Portugal. Pode fazer. Porque a gente tem uma síndrome assim de cachorro vira-lata, né? Achar, pô, Portugal é só maracutaia, Brasil é um lixo. Mas Portugal foi o primeiro estado moderno, foi o primeiro país moderno que existiu, né? Então isso é, pô, é fenomenal essa ideia. Por que Portugal virou um país e depois vira um reinado? Mesma coisa que aconteceu no Egito. Vou dar a história de Portugal porque é mais fácil da gente visualizar. A gente teve as invasões, uma espécie de invasões bárbaras ali na Península Ibérica, porque os muçulmanos invadiram, né, a Península Ibérica. Então, o que acontece? Acontecem as guerras de reconquista. Então, algumas famílias que já eram meio ricas ali, da região ali da Península Ibérica, que não tinha ainda Portugal e Espanha, os caras reúnem, eles têm dinheiro, então eles têm prestígio, reúne a liderança, monta um exército e expulsa os árabes. E nessas guerras de reconquista, a população fala, cara, você é o nosso herói. Você venceu a guerra. Então, a gente quer que você seja o nosso líder. Porque você é corajoso, você é forte, você é impetuoso, é vitorioso e é abençoado pelos deuses. Ou por Deus, sei lá, dependendo. Portugal já era cristão nessa época. Então, geralmente, esses reinados surgem quando uma família vence uma guerra muito importante e traz paz. Aí os caras falam, meu irmão, você vai ser o nosso líder. Porque os outros que queriam tirar a onda de líder perderam guerra, não tinham a tua capacidade. Você falou aí nesse resumo que tem a unificação, como eu falei para vocês, o Egito era norte-sul, por isso que é no plural, Misraim. Quando tem essa unificação, o cara que vence essa guerra sai com prestígio. Ah, então não foi uma unificação passiva, foi uma guerra do caramba. Exato. E teve um vencedor ali e falou assim, pronto. Assim como aconteceu na Inglaterra, por exemplo. Entendi. Eles tiveram a guerra com a França, a guerra dos 100 anos e tal. Mas essa guerra foi por poder? Foi por quê? É disputa de poder, disputa de território, né? É igual a Guerra Civil Americana. No caso da Península Ibérica, é para expulsar os muçulmanos. Então, é o controle de uma região que tem um potencial enorme. É tipo o que está acontecendo no Canal do Panamá hoje, né? BlackRock comprou, a China agora já está embaralhando a conversa. E o que representa, tipo assim, cara, o primeiro faraó para esse nascer do Egito Antigo? Então, aí que vem a ideia. O que veio primeiro? Aí, os deuses ou o povo? Nessa leitura, eu acho que o mais interessante é você pensar como é que é a religião egípcia e como é que isso se reflete no governo deles. Porque o governo deles era totalmente o reflexo da religião. Você tem dois irmãos, dois deuses, Osíris e o Sete, tá? O Sete é como se fosse o capeta da parada, tá? O demônio. O que o Sete faz? É uma história parecida com Caim e Abel também. Caim e Abel, dois irmãos, brigaram, um matou o outro e tal. Aconteceu isso. Os dois brigaram, Sete matou Osíris. Só que Osíris, a esposa dele, que era irmã também, Ísis, conseguiu ressuscitá-lo. Aí ele falou, pô, você aqui é igual vampiro, né? Tem que meter umas tacas no peito, arrancar a cabeça, botar fogo, dar tiro de bala de prata. O que ele fez? Então, você não morre fácil não, hein? Esquartejou o cara, espalhou os pedaços dele por todo o Egito. E aí a Ísis, a esposa, foi lá recuperando os pedaços para montar o quebra-cabeça, né? Fazer um Frankenstein ali. Só que ela não achou o órgão genital dele, o fálus, né? E ela falou, pô, e agora? Aí ela fez um órgão postiço de madeira. E ela conseguiu se engravidar com esse órgão postiço. E aí que vem a ideia do nascimento virginal. Entendeu? Muita gente vai dizer, Jesus, o Filho de Deus que nasceu de Maria Virgem, vem dessas histórias do Egito. Eu já acho que é o contrário, que o Egito está copiando outras histórias mais antigas que existiam. Mas tudo bem, esse é outro debate. Então, assim, cara, que milagre. Você conseguiu engravidar sem ter uma relação propriamente dita, isso foi um milagre. Aí nasce o Horus, que é o Filho Divino. E o Horus, o que ela faz? O espírito de Osíris estava lá no inferno deles, no mundo dos mortos, e ele sobe do mundo dos mortos e encarna no corpo do filho. E esse filho, dentro da mitologia, é o primeiro... O Horus é o primeiro faraó, entendeu? Então, todo faraó, ele tem que ser um novo Horus. Ou seja, ele tem que ser capaz de incorporar o espírito de Osíris. Então, não é ele que governa, é Osíris através dele. Entendi. Entendeu? Ele é só uma casca. Por isso que eles eram considerados deuses, então. Exato. Ele faz um ritual de iniciação, onde dentro de todo um cenário ritualístico, ele, teoricamente... E as histórias dizem que o cara muda, a fala muda. A gente tem uma versão, assim, história em quadrinho disso, mas do Império Persa, no segundo filme do 300... Né? 300 é uma história maravilhosa lá das guerras das Termópilas, né? Que são os portões de fogo da Grécia. Aquela história que vem
Vem o Império Persa gigantesco e os gregos não querem ir pra guerra, só que o Leônidas convence o pessoal para ir pra guerra, mas como é que você vai lutar 300 contra 1 milhão? É só você lutar no estreito, que aí você diminui, né? Sim. Então aquele estreito ali, toda aquela estratégia, né, que os historiadores gregos já contavam, né? Heródoto, né, Teocídides, essa galera toda já contava isso. Então, no filme 300, que é uma ilustração, obviamente, do Frank Miller, o Rodrigo Santoro, que faz o papel do Xerxes, ele era um cara normal, de estatura normal, mas quando ele vai virar o rei, ele passa por um ritual de iniciação e ele sai gigante, ele cresce, tá? E assim, dando um pitaco das lendas e teorias da conspiração, dizem que os faraós originais eram caras muito altos e brancos, meio louros, assim, teoricamente, quem olhava via que era de uma raça diferente, que eles eram como se fosse um povo diferente, mas isso aí é lenda, né? Então, assim, a ideia do faraó é o cara que incorpora o espírito de Osíris como se ele fosse Horus, entendeu? Então, esse que é o conceito. E é por isso que você tem... Como é que você faz esse espírito subir do abismo e encarnar nesse cara? Você precisa ter o útero de Ísis e o órgão masculino fictício de Osíris. O órgão é o obelisco e o útero é o interior da pirâmide. Então, com a pirâmide e a antena, que é o obelisco, você consegue, fazendo o ritual, aquilo ali suga o espírito de Osíris lá do inferno. Osíris, na mitologia grega, é o Hades, né? É o príncipe do mundo dos mortos. Aí ele vem e encarna no faraó que está em questão. Caraca, que bizarro isso. Então, tipo assim, o primeiro faraó nada mais é do que uma possessão demoníaca de um deus do inferno para possuir o réu e liderar a humanidade. Exatamente. Meio macabro, mas esse é o Egito Antigo. Na verdade, desculpa te interromper, Kaique, isso é a história de todas as sociedades secretas. Todas as sociedades secretas vêm de rito de fertilização, onde você está gerando um filho divino. Que é o que Aleister Crowley chamava de Moon Child, né? Criança divina. Caraca. Isso aí, se vocês quiserem ir por esse caminho, mas sim, se você pensar na maçonaria, por que a maçonaria tem obelisco, tem toda uma simbologia egípcia? Por que você tem a sede do rito escocês da maçonaria, que é o único prédio que tem perto da Casa Branca? Enquanto o presidente americano está sendo inaugurado, eles estão fazendo ritual para o espírito de Osíris incorporar no presidente americano. Caraca. Mas assim, ó, antes de ir até para é um negócio legal, né? Bem de leve, tá? Mas pra você que tá almoçando. Lançamento de Thiago Nigro, o homem que comprou o tempo. Ele está sendo lançado hoje na Amazon. Tem um link aqui, um QR Code na tela. Isso. Eu sei que na tela aí embaixo está falando cupom de 20% de desconto, mas nesse link o cupom já está aplicado. E o que é legal? Você vai falar assim, mas é mais um livro de finanças, eu não quero, eu já sei. Esse livro aqui é uma história de ficção que o Thiago escreveu, envolvendo, lógico, né, a filosofia financeira e coisas super legais que ele gosta e sempre falou para vocês. Mas esse livro aqui, ele decidiu fazer isso num formato de uma história mesmo. Então não é aquele livro que você vai ficar só aprendendo coisa assim, você vai aprender por meio de uma história. Tá? Então tem viagem no tempo, tem outros povos, tem curiosidade, tem muita coisa que você ouve aqui no podcast, dentro do livro também. Então acesse o link aqui embaixo, ou o QR Code na tela, ou se você quiser realmente é fã e quiser ajudar a gente, entra na Amazon, pesquisa pelo nome O Homem que Comprou o Tempo e compra. Vamos deixar o primo em primeiro? Bora. Será que vocês conseguem? Será que vocês têm força? Daniel, vou te dar